Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Arthur Guilherme e eu vou explicar para vocês como é que se resolve a questão número 2, letra A, de Física, a questão da lista de Física. Bom, então, como é que vamos ver o que o exercício está perguntando na questão 2. Duas partículas de massa M e mesma densidade escalar V colidem como mostra a figura. Após a colisão, o sistema das duas partículas se move com velocidade escalar V sobre 2. Dê suas respostas em termos de M e V. Aí, vamos responder a letra A. Trata-se de qual tipo de colisão? Então, para a gente poder saber, eu representei aqui no quadro mais ou menos qual é o problema. A gente tem uma partícula, chamada partícula 1 e uma partícula 2. O que esse exercício está falando? Está falando que essas duas partículas estão em um movimento, eles possuem a mesma massa M, e que elas também estão sobre a mesma velocidade. Ambos têm a mesma massa M e velocidade V, ambas as duas juntas. E que em determinado momento essas duas partículas elas se colidem dessa forma e elas se juntam depois em uma determinada velocidade, que a gente vai chamar de V sobre 2, e a massa 2M. E o que a questão A está perguntando? Trata-se de qual tipo de colisão? Na teoria das colisões, nós temos três tipos de colisão. Vou passar para cá no meu diagrama. Nós temos uma colisão de tipo elástica, inelástica e perfeitamente inelástica. O que esses três tipos significam? Esses três tipos se definem como um tipo de interação que as duas partículas irão ter a partir do momento em que elas forem se colidir. Por exemplo, se as partículas forem se colidir de frente, as duas podem ser repelidas, ou então uma parte com a outra e elas vão andando juntas. E aqui que a gente determina. Por exemplo, no tipo de colisão tipo elástica. Na colisão do tipo elástica, nós temos a colisão de duas partículas e elas possuem a mesma energia cinética. Então, por exemplo, nós temos aqui uma partícula 1, uma partícula 2, os dois indo nas direções opostas. Ambos estão indo para poder se colidir. Então, por exemplo, esse aqui está a, 5 metros por segundo, esse aqui também é 5 metros por segundo. A partir do momento em que elas se colidirem, elas vão se repelir e a sua energia se vai em direção dele, ou seja, as duas vão voltar com a mesma velocidade, de 5 metros por segundo. Já na energia inelástica, ocorre uma perda dessa energia cinética. Ou seja, no momento em que uma partícula se colide com a outra, por exemplo, essa aqui vindo a 10 metros por segundo, e essa aqui vindo, por exemplo, a 5 metros por segundo, ao invés das duas se repelir, uma vai bater, essa que está a 10 irá bater na menor de 5 metros por segundo, e ela irá sobressair. A partícula 2 ela irá parar de ter sua energia cinética, a energia cinética vai passar a ser zero, e ela vai no sentido oposto. Isso é na elástica. E é mais ou menos o que ocorre no nosso exercício, mas não é isso, não é esse tipo de colisão. O nosso exercício é perfeitamente inelástico, porque na perfeitamente inelástica diz que no momento em que as duas partículas estão sob a mesma energia cinética, elas andam juntas. No momento em que elas colidem, elas andam na mesma direção. E é exatamente o que acontece aqui. Ambas as duas elas se colidem, elas vão se colidir, e na sua energia cinética a parte será perdida. A velocidade que está aqui e que está aqui não vai ser a mesma no final, tanto que aqui é V sobre 2. E as duas irão andar juntas no final. Portanto, questão 2, letra A, perfeitamente inelástica. Essa é a questão 2, letra A. Outra coisa também pergunta por que o tipo de colisão é perfeitamente inelástica é por conta do seu movimento linear. Porque neste exemplo não está nenhum tipo de força externa agindo sobre ele. A única força que está agindo sobre ele é a força peso e a sua força normal. Logo, o seu movimento linear ele é observado e devido à teoria perfeitamente inelástica, o seu movimento linear é observado. Bom, agora vamos ver como é que faz a questão letra B. A questão letra B pede qual é o ângulo θ final de movimento em qualquer uma das velocidades iniciais. Para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que ter noção do movimento linear. Como eu havia dito anteriormente, o movimento linear é uma beleza física, então a gente
partícula, o quão movimentada está uma partícula em um determinado espaço. Para a gente responder isso, a gente soube o que nesse exercício? Que o momento linear antes, o momento linear depois das duas partículas, eles são iguais. Então a gente pode igualar esses movimentos, falar que o P final é exatamente igual ao P inicial. E o que a gente sabe? O P é expresso por massa vezes velocidade, mv. E a gente consegue calcular isso a partir do exercício que nos deu. Calculando o P inicial, a gente tem P inicial é igual a m vezes v mais m vezes v, que são das duas partículas. Calculando as duas, somando as duas. O detalhe, na velocidade, no momento anterior à colisão, nós temos a ondulação, que é o ângulo θ. Quando nós nos tratamos de ondulação, nós inserimos na fórmula do momento linear o cosseno de θ. Então, o m vezes v mais m vezes v2 fica m vezes v cosseno de θ mais m vezes v cosseno de θ. Logo, de resultado, nós temos que, somando essas duas grandezas, nós temos que o momento linear inicial é de 2mv cosseno de θ. E agora, partindo do final, que a gente não precisa, a gente faz que o momento linear final vai ser igual a m vezes v. A gente introduziu esses já nos deu quanto seria o final, as grandezas do final. Nós temos que o m a gente substitui por 2m e o v a gente substitui por v sobre 2. E o momento final, para resolver, a gente coloca 1, 2 por 2, e a gente tem o momento linear final, é somente m vezes v. E como eu havia dito no início, qual coisa que a gente precisa fazer para poder encontrar a ondulação é igual a esses dois. Que aí a gente faz 2mv vezes cosseno de θ vai ser igual a m vezes v. Passando o 2v para cá, o 2v para cá, a gente pode cortar esse m, esse v, e a gente tem que 2 cosseno de θ é igual a 1. Logo, a gente passa o 2 para cá dividindo, cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre 2. E cosseno de 1 sobre 2 é a mesma coisa que 60 graus. Logo, a gente tem aqui, questão número letra B, é 60 graus. Bom, então, partindo agora para a letra C, da questão 2, nós temos qual é a fração de energia mecânica perdida na colisão? Bom, para a gente saber qual é a fração de energia mecânica, nós precisaríamos saber a energia mecânica do sistema, e para achar a energia mecânica, nós precisaríamos encontrar a energia cinética. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós temos dois momentos, que é o momento anterior à colisão e o momento posterior à colisão. Bom, e para a gente poder calcular a energia cinética, vamos começar com a energia cinética inicial, o momento anterior à colisão, que é meio de mv ao quadrado, que é a fórmula geral da energia cinética, que nós vamos somar a primeira bolinha com a segunda. Meio de mv ao quadrado mais meio de mv ao quadrado vai dar somente mv ao quadrado, que essa é a fórmula da energia cinética anterior à colisão. E temos que calcular também a energia cinética final após a colisão. Nós temos meio de mv ao quadrado e também temos os dados que eles deu, que é só a gente substituir. O m a gente substitui por 2m e o v a gente substitui por v sobre 2. Fazendo esses cálculos, coloca esse 2 vezes 2, faz o número elevado, a gente chega em que a energia cinética final vai ser mv ao quadrado sobre 4. Eu falei no início que a gente precisaria achar a energia mecânica do sistema. Entretanto, como nós descobrimos naquele letra aqui, o tipo de colisão é o tipo de colisão inelástica, a energia mecânica de todo o sistema vai ser perdida. E para a gente descobrir esse valor perdido, a gente faz a energia cinética inicial menos a energia cinética final. A partir disso, a gente consegue encontrar a taxa de variação. Fazendo esse cálculo, mv ao quadrado, que a gente achou, menos mv ao quadrado sobre 4, vai ser igual a 3mv ao quadrado sobre 4. Essa é a nossa energia mecânica que foi perdida durante o nosso processo. Mas quando ele quer saber a taxa, a gente faz a energia mecânica que foi perdida sobre a energia cinética inicial, que foi anterior à colisão. Fazendo essa relação, é possível cortar esse mv ao quadrado com esse mv ao quadrado, chega em 3 sobre 4, 3 sobre 4 é igual a 75%. Conclusão, letra C, 75%.